Amém. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Povo de Deus, vocês estão por aí ainda? Tanto tempo, né? Que a gente não se vê, a gente não se fala, a gente não conversa. Nunca mais eu coloquei aqui um vídeo neste canal. Peço desculpa, peço perdão, porque por eu ter me afastado. É uma coisa que eu acho que eu não devo fazer. Aí eu volto a citar a passagem de Paulo: aquilo que eu quero não faço, aquilo que eu não quero acabo fazendo. Eu sei que eu não devo. Posso, mas não devo me afastar de estar colocando aqui a palavra de Deus neste canal. Porque eu creio que foi para isso que o Senhor me chamou, para levar a sua palavra. E não importa os meios que você está levando a palavra de Deus. Por exemplo, não os meios, todos os meios, mas as oportunidades, né? Fala assim, não importa. As oportunidades que Deus dá, mesmo que a gente ache que no nosso achismo que não dá certo, mas nós temos que obedecer. Porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, será que as pessoas estão gostando ou não? Mas nós não podemos pensar se as pessoas estão gostando ou não que nós estejamos falando do verdadeiro amor, do sentido da vida, que é o nosso Salvador. E ultimamente, né, antes de eu trazer a palavra, eu quero agradecer a Deus primeiramente. Hoje é o dia 26 de dezembro, passou o Natal. Eu não sei como vocês passaram, cada um teve o seu momento. Uns passaram uma noite de Natal feliz com a família, outros passaram chorando, triste porque faltava alguém da família. Outros, às vezes as condições, às vezes está enfermo em cima de uma cama, e eu não sei. Outros porque a família não chegaram. Então cada um teve o seu momento, uns de alegria, outros de tristeza. Eu glorifico a Deus que eu passei bem, graças a Deus, com a minha família, os meus filhos todos, né, os do meu coração, os meus filhos biológicos, os meus filhos do coração, eu com a minha família, os meus netos, e eu fiquei agradecida a Deus, apesar que eu estou ainda um pouco triste, porque esse ano foi muitas perdas para mim. Foi embora pessoas que não estão mais nesse mundo, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu gostava muito, pessoas da minha família e amiga. Eu fiquei, nesse Natal para mim, me trouxe, não foi muito assim, sobre esse lado desculpa que eu balancei aqui a mesa, desse lado por exemplo, de estar tudo bem. Glória a Deus, né? Que estamos vivos, como eu acabei de falar. Minha família estava tudo junto de mim. Glorificado seja o nome do Senhor pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus genros, pelas minhas parentelas, por todos. Eu agradeço a Deus. Mas, do outro lado, eu estava triste, porque no dia 24, eu fui para o sepultamento de uma amiga. E no domingo, deixa eu ver, dia 22, se eu não me engano, não estou lembrada o dia, se foi dia 21 ou dia 22. Acho que foi dia 22, também faleceu um filho da minha sobrinha, lá no Nordeste, nas minhas Alagoas, e eu fiquei triste, não tem como a gente não ficar triste. E nesse mesmo ano, tem uns 3 meses atrás, ou antes de... eu não sei o mês, eu já esqueci o tempo passa rápido. Para eu falar direitinho a data, eu não estou lembrada agora a data, mas esse ano também faleceu os avós da minha neta,
parte de pai, né? E, quer dizer, os pais do meu genro, que é da minha filha do coração. E foi uma tristeza para a gente, muito grande para todo mundo. Então, me desculpa, porque vocês devem estar pensando, meu Deus, essa irmã só veio falar de quem já, né, de quem não estava mais vivo, só veio falar de tristeza, de quem faleceu. Mas eu quero falar para vocês, trazer um pouco da minha rotina, um pouco dos acontecidos. Porque nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E aqueles que não conhecem o Salvador, eu creio que vai passar a conhecer em nome de Jesus. Eu profetizo com as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um renovo sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. E peço perdão mais uma vez por eu estar aqui desabafando um pouco com vocês, falando um pouco dos acontecidos que aconteceram. Porque a vida é assim. A vida é uma velinha acesa, soprou, apagou. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. E, mãe, o que é que a irmã aprendeu com tudo isso? Ou que a irmã tem uma palavra sobre tudo isso? Sim, a palavra que eu tenho sobre tudo isso que aconteceu, essas pessoas que os conheci, das pessoas, minhas vizinhas que eu amava muito, minha amiga, meu sobrinho, era uma criança, 13 anos, mas os pais do meu genro, o que eu aprendi com tudo isso é que a gente estejamos mais perto do Senhor a cada dia. Que nós estejamos mais ligados no Senhor Jesus. Eu fui ao sepultamento da minha amiga e quando eu saí de lá eu falando pro meu filho, olha, a minha pastora, ela fala, uma vez ela estava pregando e ela falou assim, ela estava falando sobre quem vai, né, as pessoas que partem dessa vida, que vai para o outro lado, e ela estava falando, as nossas amizades aqui, os nossos amigos, pais ou os filhos, quem for, só vai com a gente até a sepultura. Sepultou, volta. Agora, dali para frente, quem foi, né, quem ficou lá, ou seja, quem partiu, não tem mais a companhia de ninguém, a não seja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ontem, quando eu saí, no dia 24, que eu saí dali, do cemitério, né, que a gente foi sepultar a minha amiga, e eu vim pensando nisso, é verdade, tinha muita gente, a família, tinha os amigos, todo mundo ali, mas todo mundo voltou para suas casas, e ela ficou lá. Então, que nós venha, não é que a gente vai perder as nossas amizades, ficar indiferente com as pessoas, não é isso, mas que nós venhamos se chegar mais ao nosso Salvador. Que nós venha dar mais sentido, que nós venha ter o nosso olhar mais voltado para Jesus, para Deus, para o nosso Salvador. Vamos se desligar um pouco das nossas coisas daqui deste mundo. Por exemplo, neste Natal, todo mundo preocupado com a ceia, todo mundo preocupado, os mercados superlotados, as ruas cheias, o movimento de carro, praia, tudo. Amém. Irmã, mas não pode? Pode sim. Mas será que nós estamos ligados no nosso Salvador? Será que realmente nós estamos entendendo o que o Senhor veio fazer? Por que que Jesus nasceu? Será que nós estamos entendendo o porquê do nascimento de Jesus? Porque Deus, como nosso Pai, Ele enviou o seu Filho para nascer, para depois pagar os nossos pecados? Será que a gente lembra? Será que a gente para um pouco para pensar? E eu fiquei muito pensativa depois de tudo isso, desses acontecimentos que aconteceram. E eu estou falando assim da minha família, das pessoas, né, que eu gosto, que eu amava, mas acontece que as pessoas que eu não conheço, às vezes vejo numa reportagem, às vezes está ali, mas na frente um pouquinho já acontece, já tem outra família chorando, eu não sei.
Então é muitas perdas, é muito sofrimento. Nessa hora a gente para pensar um pouco, né? Mas depois, passou 2, 3 dias, ali tudo esqueceu, acabou. A família ainda sofre um pouquinho mais, outros sofrem um pouquinho menos. Enfim, ali, para muita gente, não teve nada de aproveito. Não aprendeu nada com aquilo. E eu também era assim. Eu não aprendia. Eu via o sofrimento, sofria ali, mas daqui a pouco aquilo tudo apagava da minha mente e acabou. Não que eu vou dizer que é para você ficar triste, se acabando, chorando, não. É para a gente se alegrar e buscar mais a presença do Senhor, porque quando a gente está na presença do Senhor e a gente está pertinho dele, a gente se alegra. A gente se alegra. Então, que a nossa alegria, primeiramente, seja Jesus na nossa vida, seja o Senhor. Porque é Ele que traz a nossa alegria. É Ele que traz a nossa vida. É Ele que dá o fôlego de vida. É Ele que traz esperança. Porque a gente, quando vê essa situação, a gente fica pensando, hoje foi ela, amanhã será, quem sabe, né? Porque as coisas acontecem de repente. Será que é eu? Será que é alguém da minha família que eu amo? Ai, será que... Entendeu? Então a gente nunca sabe. E quando a gente está perto de Jesus, a gente olha, quando vem esses pensamentos, a gente olha para Cristo e fala, Senhor, mas eu sei para onde eu vou. Se for a minha vez, Senhor, eu sei para onde eu vou. Não é maravilhoso a gente ter a certeza? Eu sei porque na tua palavra fala que aquele que vai com Cristo, vai com Cristo, está salvo. Vai com Cristo. Eu não quero entrar nesse detalhe, não quero. Nem quero que vocês pensem que eu estou aqui em julgamento. Não, não é isso. Só tem um que pode nos julgar. Esse se chama Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. Mas eu estou falando da palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus fala? Não estou julgando. O julgador é o Senhor. Mas eu não posso de ocultar a verdade da palavra de Deus. Então, se você não conhece o Salvador Jesus Cristo ainda, entrega a tua vida a Jesus. Você não vai perder nada. Não dê ouvido ao mundo. Não dê ouvido ao mundo, o que é que o mundo fala, mas todo mundo, mas olha, mas isso está errado, mas naquela igreja ali tem muito erro, aqueles irmãos ali tem muito erro, estão fazendo piada, estão fazendo brincadeira da palavra de Deus, muitas das vezes. Mas não dê ouvido a isso não. Olhe para Jesus. Fecha os teus olhos, olha para Jesus. Olha com teus olhos espirituais. Fecha os olhos para o mundo e abre os olhos para Jesus. Amém? Eu vou deixar só uma palavra aqui. Eu já falei muito, né? Eu vou deixar aqui que fala na parte B do capítulo de Salmo 91, da parte B, capítulo 4, parte B, que fala assim: a fidelidade dele será o seu escudo protetor. A fidelidade do Senhor é o seu, é o meu, é o nosso escudo. Deus é fiel em todo o tempo. Então, como que a gente vai viver nesse mundo sem estar com a nossa mente focada no nosso Salvador, naquele que é fiel, naquele que é a nossa proteção, naquele que muitas das vezes a gente se afasta, a gente esquece dele por um momento, ou por uma distração, ou por as coisas do mundo, a gente deixa se levar, muitas das vezes, sai fora do trilho, muitas das vezes, do caminho certo. Mas ele continua sendo fiel e continua sendo a nossa proteção, continua sendo nosso Deus protetor, continua sendo fiel. A fidelidade de Deus Todo-Poderoso, do nosso Salvador Jesus Cristo, jamais mudará e jamais será abalada. Se eu não tivesse o Senhor na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Eu olho para o Senhor Jesus e falo: Senhor, quem sou eu? Sou uma pessoa tão falha,
continuo sendo falha, errada, mas o Senhor continua sendo fiel. Que o Espírito Santo de Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, a força que Ele tem me dado, por tantas coisas que eu tenho passado, como eu sei que também você tem passado, se não fosse o Senhor na tua vida, o que seria de você? O que seria de mim? Então, que não deixe as festas, não deixe as coisas, acontecimentos do mundo, tirar o seu foco de Jesus. Amém? Pegue um pouco do teu tempo, pega um pouquinho assim, não vou pegar esse pouquinho do meu tempo e vou dedicar ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Muito obrigada por você ter me ouvido, te agradeço um pouco do meu desabafo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus resplandeça o seu rosto sobre a sua vida. Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor Jesus Cristo te livre de todo mal. Que você tenha um repleto ano novo. Que você entre nesse próximo ano novo com a tua mente, com o teu coração voltado para Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.